Oi, este é mais um Teatrando, conversas sobre teatro. E dessa vez eu vou fazer uma entrevista que eu estou devendo, na verdade, que poderia ter sido a primeira entrevista do Teatrando, mas eu ainda estava com questões técnicas e não sabia como gravar ainda direito. Agora que eu estou sabendo, com vocês, Florência Santana. Oi a todos vocês. Tudo bem? Olá, meu nome é Florência Santangelo, como o Deco falou. Não sei exatamente como vocês estão vendo. É um prazer estar aqui. Que bom, tá vendo? Muito luxo. Aí já entro quando a parte técnica está toda resolvida. Sim, o som tá bom. Olha, tô ótima. Flor, e o tema é o mesmo, né? Que a gente já havia abordado no Quarto em Casa, mas quem acompanha o Teatrando, a gente vai falar hoje sobre palhaçaria de hospital. Né? Muito bem. Palhaça que trabalha em hospitais, e ela vai falar um pouco sobre a experiência pessoal dela, quanto sobre a questão em si da palhaçaria em hospital. Então a gente pode começar, Flor, você falando um pouco sobre o seu percurso como palhaça e principalmente como palhaça de hospital. Perfeitamente, muito bom. Bom, eu sou atriz formada, eu sou uruguaia, e eu me formei numa escola de teatro lá. E, na verdade, eu consigo fazer como se fosse uma coluna vertebral, né, um fio condutor do que eu comecei a enxergar como uma potência, que eu tinha era uma potência minha como artista, que tinha a ver com vínculo, que tinha a ver com entrar em contato, tinha a ver com olho no olho, com cômico? Ah? E com cômico? E com cômico, com certeza com cômico também. Mas é porque eu te conheço. Depois esse é o problema dos entrevistadores, que são seus amigos, tá vendo? Quando você quer ver, o cara te fala, porque tua calcinha, você já tá... Aqui. E com cômico, exatamente. Eu me formei como atriz e eu fiz um espetáculo quando eu fiz uma pós-graduação na escola de teatro, que era teatro de rua. Era uma experiência que a gente fazia um espetáculo de intervenção nas feiras, feira livre de frutas e legumes. E era fantástico, assim, sabe? Para mim abriu outra perspectiva do trabalho do ator, do que é estar em contato, do olho no olho, derrubar definitivamente a quarta parede, enfim, uma série de questões técnicas, sim, onde eu entendi que eu tinha uma potência que me fazia muito bem, me fazia muito feliz. Eu me sentia muito inteira nesse tipo de trabalho, assim. Esse espetáculo tinha duas características que depois acabaram sendo o que eu identifico que também é o que acontece no hospital. Por quê? Porque uma ação artística, um trabalho de arte que se insere num espaço não convencional. Se insere num espaço que no caso, naquela época, era a feira, era um espetáculo lindo, tinha contação de história, tinha música. A gente se metia na feira mesmo, conversava com as pessoas. Foi dirigido pela Mariana Perkovic, que é uma excelente diretora uruguaia. E aí, depois eu vim para o Brasil e fui fazer o oficinão do Grupo Galpão, onde eu conheci o André, inclusive, e tinha uma galera que tinha feito palhaço, tinha uma espécie de um boom de palhaço, todo mundo falava do palhaço, e eu não tinha essa experiência do palhaço como uma coisa tão próxima. Eu tinha conhecido um palhaço muito maravilhoso no Uruguai, que é o Daniele Finzi Pasca, que é um palhaço suíço, que é um palhaço que chegou a dirigir o Cirque du Soleil. Ele é realmente assim, um mestre. O cara é um mestre, eu conheci quando era muito jovem. Ele foi para o Uruguai fazer os espetáculos, conheci, fiz umas oficinas, mas aquilo ficou como uma referência um pouco longe, sabe? Porque não tinha esse movimento assim todo em volta do palhaço, da linguagem tão forte quanto tinha aqui no Brasil. Então, esse primeiro ano em BH, que em 2004 eu fui morar em BH, eu fui fazer todas as oficinas de palhaço que apareciam. Fiz oficina com Ézio, fiz oficina com a Cristiane Pauliquito, fiz oficina com a Beth Penido, que ela é de BH, que trabalha com palhaço também. Tudo que aparecia de palhaço eu ia lá e fazia, porque eu sentia que havia algo aí, sabe? Eu tinha uma afinidade com essa linguagem. E com essa relação muito direta com o público, que eu sempre gostei muito. Então, depois dessa experiência em BH, com palhaçaria e tal,
fazendo oficinas, primeiras experiências de rua também. Eu caso com carioca, venho morar no Rio, e assim que eu cheguei, em 2007, tinha uma seleção no Doutores Alegria. E eu fui, tinha que mandar uma carta, mandei minha carta e fiz Era uma oficina de uma semana, onde iam eliminando pessoas, e aí eu passei. O André sempre lembra eu vou contar, porque ele vai pedir. Amo! E eu sei que ele vai me pedir, eu já... Até que eu pensei, peço ou não peço? Mas aí você mesmo já falou, então vai lá. O que me aconteceu? Era assim, você ia acompanhando, era uma dupla de palhaços, e você que estava fazendo a seleção, né? Ia com eles acompanhando. E aí, num leito, a gente estava lá, um leito aqui no Hospital de Bom Sucesso. São quartos grandes, assim, com vários leitos, né? E aí chega num leito de um menino e a orientadora supervisora, a coordenadora artística, na época que era a Flávia Reis, falou, bom, esse aqui é para você falar sozinha, com ele, né? E sempre em dupla, sempre no trabalho, mas, lidera essa intervenção, é você que vai fazer. Aí eu começo a brincar, tal, aí o menino para tudo e fala, você é mulher, não gosto de palhaço mulher, eu gosto de palhaço homem. Aí... E o pandeiro, tinha um negócio do pandeiro também, né? Eu estava tocando pandeiro, eu levava o pandeiro, eu toco até hoje, né? É um grande aliado, assim, da intervenção. Serve para muita coisa, você bate no colega, várias coisas. E eu fiquei muito vendida, assim, e agora, né? Porque, cara, não... Aí eu peguei, eu usava o meu cabelo na época, agora eu uso uma peruca, as pessoas não podem pra ninguém. Aí eu peguei uma mecha de cabelo e continuei com a mecha no cabelo, falando, não, eu sou um palhaço homem. O menino rachou o bico, fiquei lá brincando tempão, assim, pronto, passou. E acho que o que me interessa, assim, nesse mico que eu paguei, né? Um mico completamente permitido, né? Porque é o que a gente vai fazer. O palhaço pode tudo, né? Eu acho que desconstruir a lógica dele, né? Exatamente. Inclusive por outras coisas que independe também tanto da criança, às vezes essas questões de preconceitos que vêm, né? Dos adultos e tudo. Sim. Como ele construiu isso, e de repente você em um segundo desconstruiu isso, né? Ele riu. Porque, pô, não é palhaço homem, palhaço mulher, é outra coisa. É aqui, eu quero ficar aqui. Se eu tenho que ser homem para ficar aqui, eu vou, entendeu? O palhaço vive nessa relação. Aí era muito claro, aí era um exemplo muito óbvio, né? Era uma seleção, tinha que dar certo, era um menino. Mas a real é que o palhaço, enquanto está em cena, ele precisa da aprovação, né? Do amor da plateia. O amor no sentido de eu te quero, sabe? Eu quero você, eu quero saber. E aí? Entendeu? Acho que esse desejo, assim, do contato, de você estar com o espectador, é o que tem que ser um motor para o palhaço, uma urgência, assim, sabe? Esse é um bom caso, porque era uma fria, né? E agora? Sou homem, tudo bem, não tem problema. Mas eu acho que esse tem que ser um pouco, assim, esse desejo, sabe? Esse desejo de estar junto, esse desejo de estar em cena, esse desejo do palhaço realmente, assim, o que você quer, sabe? E não para tudo, né? Muito importante a dignidade, assim, né? Quem é você? Onde é que está a sua graça? Por onde passa o seu ridículo? Qual que é a sua lógica? Uma série de questões técnicas em relação à linguagem que são fundamentais. Mas, assim, se não tem essa urgência para estar em cena, para estar com o outro, aí fica muito complicado, né? Aí passei na seleção, comecei a integrar o Doutores da Alegria, foi ótimo. Até que eles fecharam a unidade em Rio de Janeiro, ficamos todos demitidos e fundamos um grupo novo. Fomos todos demitidos, toda a unidade, todos os palhaços, a coordenadora artística, todo mundo. Porque veio uma crise muito grande, o Doutores da Alegria estava, se reorganizando, assim, né? Era muito difícil para uma ONG ter unidades em várias cidades do Brasil. Então é que eles abriram em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, e fecharam as duas, né? Mais ou menos. Exatamente. Período, não? Mais ou menos na mesma época. Primeiro e aqui no Rio foi o Roda Gigante, lá em Belo Horizonte surgiu o Instituto Ha Ha Ha.
Que Exatamente. mais ou menos. Exatamente. Isso. E aí fizemos um grupo novo, que é o Roda Gigante, que está até hoje. Já cumprimos 10 anos de intervenção continuada. Tem sido desafiador, né? Porque são muitos anos, porque é natural uma reinvenção da linguagem, uma reinvenção da nossa relação. A gente decidiu em 2005, a gente trabalhava com uma equipe de produção, com uma produtora, e em 2005 a gente decidiu fazer a autogestão do grupo. Então, os palhaços administram, captam e também executam esse projeto. Então, isso nos dá um conhecimento assim da nossa ação muito aprofundado, né? Assim, desde a gente acompanha o processo inteiro e é protagonista do processo inteiro, né? Isso dá muito trabalho, mas também é muito reconfortante, assim. Diga, então, eu falei igual papagaio, né? Não, mas é assim mesmo. E agora fala um pouquinho, Flor, sobre a questão em si mesmo, da palhaçaria de hospital. E aí, aproveitando, obviamente, algumas experiências que você teve, você contou uma experiência da seleção, mas com certeza você tem experiências várias, né, de situações que vocês vivenciam até hoje. Sim. E o que é que pega, assim, na relação do artista palhaço dentro de um hospital, com crianças doentes, com médicos que às vezes entendem, às vezes não entendem o que é que você está fazendo ali. Como é que funciona essa lógica, né, do que se chama besterologista, né, dessa importância do humor, do trabalho de palhaçaria dentro dos hospitais para você? Sim, então, lembra quando eu estava falando do espetáculo da feira? Eu gosto muito de pensar a palhaçaria de hospital como uma herdeira das intervenções artísticas que foram geradas assim pelas artes plásticas nos anos 60, 70, que é uma intenção da arte interrompendo o fluxo habitual de um espaço. Então, quando você entende dessa forma a palhaçaria de hospital, você é muito mais livre. Porque o que acontece? Naturalmente, Doutores Alegria é uma ONG que começou aqui há 20 anos atrás, 25, sei lá, muito tempo. Então, é natural que eles se tornassem referência, eles são excelentes no que fazem, muito sérios, mas, claro, vão imprimindo uma estética, vão imprimindo uma forma de trabalhar. E é interessante porque as referências estão aí para nos ajudar a construir, etc., né? De pé, ombros de gigantes, como a gente fala, né? É assim que a gente avança. Mas também pode ser limitador, entendeu? Você achar que a palhaçaria de hospital é aquilo, que o palhaço de hospital tem que ser daquela forma, que tem que ter essas cores, que tem que ter, sabe? E eu acho que não tem que nada, viu? Não tem que nada. Fora o que é necessário para a intervenção, que é estar com seus sentidos muito, muito atentos, assim, muito alerta ao espaço onde você está agindo, saber profundamente por que você está aí e ser muito fiel à linguagem, a essa maravilha que a gente tem, que é um código, que é uma linguagem, que é um trabalho que é o do palhaço, né? Então, quando a gente se liga mais nessa função da intervenção artística, que tem a ver com a função da arte, né? Que é a função de chamar a atenção sobre aquilo que já estamos automatizados, que já não vemos mais de tanto ver. Sabe essas coisas na sua vida? Você tá aí você sai de casa, está andando, fala, gente, eu fechei a porta ou não fechei? A gente não lembra porque faz automaticamente. E num espaço como o hospital, que é cheio de regras que são muito necessárias, é natural que os dias vão parecendo muito um com o outro, que as coisas vão, sabe? O dia a dia é muito tedioso, que é cheio de regra, porque é uma interrupção da sua vida, né? Todo mundo sente isso. Imagina a criança. A criança nada mais é do que o que ela faz, né? É os seus amigos. A criança são as relações que ele constrói na escola, no bairro, o que ele gosta de fazer. Isso tudo é interrompido quando você está internado. Tem uma frase, né, minha pesquisa também sobre crianças, sobre infância, né, teatro para infância, e tem uma frase que eu acho muito bacana, que a criança não espera, a criança vive.
Se ela está Exatamente. naquele momento, ela vive, ela está presente em alguma coisa. Exatamente. Então, o palhaço entra no hospital para interromper esse fluxo habitual, para ser uma figura estranha que está aí, para propiciar o encontro e a possibilidade do jogo, né? A gente vai para o hospital para quê? Para jogar. O palhaço vai para quê? Para encontrar e ver o que vai surgir a partir disso. Entende? Então, eu gosto muito porque acho muito libertador. Quando você entende que é uma função na arte, quando você entende que é uma intervenção num espaço não convencional e que você é livre para criar a sua intervenção, entendeu? Então, por exemplo, o Doutores Alegria trabalha com essa figura do besterologista, né? Eu sou um médico especializado em besteira. Eu venho aqui fazer bobagem. Eu acho incrível. Fiz isso durante o tempo que formei parte, acho que funciona muito bem, se faz os procedimentos, funciona muito, né? Mas, enquanto roda gigante, a gente começou a sentir que a figura do besterologista não era necessária. Talvez porque a gente trabalhava nesses hospitais há muito tempo. Sim, a equipe já era outra coisa. Então, a desculpa nenhuma. Palhaço não precisa de desculpa nenhuma para estar em nenhum lugar. Ele vê uma porta aberta e vi luz e entrei. É aquilo, né? Você deixa igual água. Você vai consertar uma infiltração. Impossível. Que ela vai, a água vai. O palhaço é a mesma coisa. Onde ele vê um espaço de possibilidade, ele vai avançando. Entendeu? Então, a gente evita um pouco essa figura. A gente ainda usa o jaleco, porque achamos que é importante, nos identifica lá dentro. Tem a nossa logomarca, as pessoas sabem, vêm e falam, é roda gigante, não é qualquer palhaço que está vindo aqui. Ou se acontecer qualquer coisa, eles sabem, não, foi o palhaço, era do Roda Gigante, eu vou falar lá, sabe? Tem a logomarca dos patrocinadores, que é uma forma da gente levar o nome lá dentro, que as pessoas saibam, né? É importante para a empresa, é importante para a nossa vida, né? Muitas vezes é a forma de sobreviver, através de incentivos. Então, mantemos o jaleco por uma questão de higiene também, mas não mais, por exemplo, a gente há muitos anos já que não fala que é besterologista. A gente diz, oi, eu sou a cucaracha, tudo bem? Sabe? E começa por aí a relação. E é interessante... Diga. Até essa relação dos elementos mesmos que eles aproveitam, né? Que o Doutores de Alegria aproveita, como estetoscópio, como martelinho, como coisas que são elementos do imaginário do médico que eles usam para essa figura do besterologista, né? Que de repente vocês acabam ampliando a possibilidade e a gente, de outras coisas exatamente. também. Né? Eu, por exemplo, não uso mais objetos, não uso nada. Eu não uso mais bichinhos, eu só uso pandeiro e eu jogo com o meu parceiro. Essa é uma ferramenta que a gente não abre mão. Sim. Porque no palhaço, na construção do palhaço, de uma dramaturgia, por que é interessante o jogo na enfermaria e por que é diferente de uma apresentação? Porque você tem um palhaço já trabalhando junto com o outro. E entra nesse jogo de dupla, entra uma terceira figura que é a criança. Entra uma terceira, quarta figura que é a mãe que está acompanhando. Pode ser a enfermeira, pode ser o médico, pode ser a faxineira, entende? Mas é um jogo construído junto, assim, no mesmo nível mesmo, sabe? É muito participativo. Muito. A primeira coisa que pega é o que vem da criança. Seja o sim, seja o não, seja a solicitação. Canta tal coisa. Palhaço, dança, sabe? Como é que você pega aquilo, leva para o teu universo e joga a partir disso, né? É um jogo de improviso. Assim, aí falar um pouco da minha opinião também, a questão da palhaçaria do hospital, ela atenta para uma coisa que está muito maior do que isso, que é o que chamam a humanização do processo de saúde, né? Do processo dentro de hospital, dentro de clínicas ou do que for, de você relacionar com a pessoa como um ser humano, né? De você saber que é um ser humano que está do outro lado e não é, tá com isso, toma isso, tchau, puf. E aí essa relação, de repente, até de humanização através dos artistas, né? Sejam palhaços, sejam outros artistas também, que aí tem várias formas de relacionar também. Eu sinto que chega na comunidade médica, digamos assim, em alguns momentos. Né?
Eu acho que quando se consegue isso, é que eu acho que é muito legal, porque é óbvio que o trabalho do palhaço é perceptível e é evidente através do brilho no olhar da criança e tudo, mas eu acho que ela acaba sendo maior também para o espaço que recebe, que convida e que está ali nessa relação com o palhaço, dessa relação que os médicos têm, né? De poder ampliar esse sentido de humanização também na saúde. Sim. Bacana. Inclusive, André, na UERJ, por exemplo, a gente trabalha no Hospital Pedro Ernesto, né? Que pertence à UERJ. E a gente teve um ano em que a gente trabalhou com os alunos do primeiro ano, um projeto onde eles acompanhavam o trabalho, onde eles escreviam sobre o que eles viam da nossa intervenção, pontos em contato, pontos distantes, enfim, foi muito interessante esse primeiro ano. A gente pegava eles super jovens, agora já todo mundo se formou, muito legal. E outra experiência, na UERJ tem o curso dos preceptores. Os preceptores são os médicos que acompanham os residentes, né? E há um curso para esses preceptores. E as coordenadoras desse curso, que são a Lia Silveira, que é uma psicóloga, e a doutora Denise Erdi, elas nos acompanhavam no seu trabalho na enfermaria e nos chamaram para dar aula para esses preceptores, para dar umas aulas sobre jogo, sobre olhar, sobre escuta, sobre disponibilidade, porque o que os preceptores percebiam era que os alunos do primeiro ano, eles todos queriam estar em contato, perceber o paciente como um ser humano, se relacionar, papapá. Conforme a carreira ia avançando e a demanda de prova, de coisas assim, ia sendo mais pesada, tudo isso ia sendo esquecido, sabe? Não importa. E aí o mecanismo começa a engolir a possibilidade do médico se relacionar verdadeiramente, né? Então, tem uma coisa que a gente conversa muito, a gente deu muito tempo essas oficinas para preceptores, ainda alguns de nós, por opção própria e tal, continuam participando dos encontros da ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Médica, eles continuam participando, e volta e meia a gente vai lá, dá uma palestra, enfim. Mas é muito interessante você pensar a nossa função, né? Porque o paciente, ele está no hospital, mas ele não escolhe estar lá, ele tem que estar lá, né? Agora, o médico, ele escolhe. Então, como é que é necessário? Claro que é necessário para o médico ele poder, por momentos assim, bloquear a questão pessoal, né? Ele precisa se relacionar com o que tem que se relacionar, operar, enfim, o que for. E eu entendo que nesse momento, mas é importante poder escolher. Nesse momento, eu preciso fechar. Agora não, agora eu posso me relacionar com o paciente tranquilamente e não ficar enrijecido e fazer tudo mecanicamente, assim, sabe? Eu tenho que fazer tantas consultas, eu tenho que atender tantas pessoas, enfim. E, curiosamente, por incrível que pareça, isso acontece com o palhaço também. Sim. Porque a nossa função é interromper a rotina. Se a gente começa a se repetir a ponto de fazer todas as intervenções iguais, a gente está caindo no mesmo problema, né? Na mesma questão. Então, se você se relacionar com o seu trabalho como palhaço na enfermaria, seguindo um método, imitando o que outros já fizeram, vai funcionar até um ponto. Agora, se você não pode ser autoral nesse trabalho, vai perdendo seu significado, né? Vai sendo automático para você. Olha, Flor, muitíssimo obrigado, assim, a gente acabou a própria conversa levando a esse entendimento mesmo, porque eu acho que é isso, né? O palhaço, essa relação que você falou de interromper o cotidiano, ele existe praticamente em função disso, e eu acho que quando a gente coloca ele no hospital, a gente acaba acordando para esse sentido de humanização, o que é muito legal. Muitíssimo obrigado. Né? Você Imagina. fala mais alguma coisa, fechar aí com a chave de ouro? Não sei. Eu acho que é muito importante a gente não esquecer para que está no hospital, sabe? Não esquecer dessa função da arte, não esquecer desse compromisso com a ação. Muitas vezes, claro,
Muita gente faz esse trabalho voluntário e eu não tenho nada contra. Mas eu acho que a diferença quando você faz um trabalho remunerado é a qualidade do tempo que você pode dedicar, né? E nós todos no grupo somos todos artistas formados, somos todos atores, atuantes no mercado. Como é que você mantém um artista de qualidade se não é remunerado? Para ir 2 vezes por semana, o ano inteiro. A gente faz intervenção durante 10 meses. Então, é um trabalho de construção de vínculo dentro do hospital que é muito importante e é uma perna importantíssima do trabalho. Então, muitas vezes somos questionados assim, mas vocês fazem isso, vocês cobram por esse trabalho? A gente cobra por esse trabalho, porque somos artistas especializados e damos nosso melhor tempo. Não damos o tempo que sobra. Nós damos o tempo bom, sabe? Sem querer conflituar, sem querer entrar em briga com a questão do voluntariado, né? É isso mesmo. Obrigado, então. Obrigada, André. É um prazer participar do Teatrando. E olha, gente, por favor, né, continuem estudando, pesquisando e seguindo aqui. A gente tá com as outras entrevistas, vai aparecer aqui, vai aparecer um inscreva-se, então inscreva-se também. Blá, 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 blá. Isso. Inscreva-se no canal. Isso. Beijo, Flor. Beijo, querido. Foi gente, um prazer, até quinta-feira. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.